Agora vem comigo aqui, que na nossa sala de visitas temos alguém muito especial aqui conosco. Essa casa está ficando tão abençoada, não é? Diácono Eric Modo. Boa tarde. Boa tarde. Sua bênção. Deus te abençoe. Fica à vontade, Diácono. Obrigado. Um prazer recebê-lo aqui. A alegria é sempre minha. Eu fiquei tão feliz hoje porque a gente está com uma presença aqui de... Hoje é dia de Todos os Santos, né? É verdade, recebemos uma visita. O Diácono está aqui e me trouxe essa visita maravilhosa. A gente está aqui com a imagem de Santa Rafca, né? Também conhecida como Santa Rebeca, que é uma santa libanesa, uma religiosa libanesa que não é tão conhecida aqui no Brasil, né? Mas aí eu fiz questão de apresentá-la justamente porque hoje, na festa de Todos os Santos, a gente lembra de todos. Os conhecidos, aqueles que não são tão conhecidos, e os outros que a gente nunca vai conhecer, nunca vai saber se realmente estão na glória de Deus, mas Deus sabe, né? Exatamente. Então hoje é o dia de lembrar de todos esses santos. Eu vou procurar a história de Santa Rafca. Ela está entrando na minha vida, fazendo parte da minha vida. Eu tenho conversado muito com ela ultimamente. E aí eu vou colocar lá nas redes sociais para vocês conhecer um pouco mais da Santa Rafca. Tá? Essa que chegou não vai tirar ela mais daqui não, da nossa casa. Pois é. Essa imagem é bonita mesmo, né? Santa Rafca é uma santa maravilhosa, né? Uma religiosa libanesa, uma vida muito sofrida. Ela, por exemplo, ficou cega durante muitos anos. Chegou a perder um olho. Né? Depois teve um problema raro nos seus ossos, ela não conseguia movimentar praticamente nada no seu corpo, com exceção das mãos. E mesmo assim, na cama, numa vida complicada, cega, fazia trabalhos manuais. Né? Tem tudo a ver com o seu programa, fazer trabalhos manuais. Ela poderia, por exemplo, ser padroeira de todas as artesãs. Exatamente, pois ela fazia isso mesmo para arrecadar fundos para a casa religiosa que ela vivia, e viveu em santidade dessa maneira. E no papado na época do Papa João Paulo II, ele a canonizou, né? Uma grande santa. Em outras oportunidades a gente fala mais detalhes da vida dela. A gente vai conversar sobre essa festa de Todos os Santos, mas eu preciso falar isso, já que a gente está falando da Santa Rafca, padroeira aí das artesãs, que nós estamos intitulando. Lá na paróquia São Charbel de Campinas, existe um grupo voluntário que faz costuras para enxovais, para mulheres grávidas que precisam de ajuda. E a Santa Rafca é ali a padroeira, a madrinha ali desse grupo. O nome desse grupo é dedicado a Santa Rafca mesmo. É um grupo de artesãs fazendo enxovais para as famílias pobres, etc. E é dedicado a Santa Rafca, tudo a ver. Tá vendo só? Bom, Diácono, ontem nós tivemos o Halloween, hoje é festa de Todos os Santos e amanhã é o dia de finados. Vamos começar por ontem, então? Vamos situar, né, por que a igreja tem esses dias um seguido do outro e o que significa isso, né, na nossa fé, nosso dia a dia de cristãos. Essa festa do Halloween, que é conhecido como Dia das Bruxas, é uma tradição que não tem nenhum sentido o nome Dia das Bruxas para essa festa. Porque, na verdade, a palavra Halloween é uma abreviação da expressão véspera de Todos os Santos, né? O dia que antecede a festa de Todos os Santos. Portanto, se trata de uma tradição cristã muito antiga. Por exemplo, os símbolos que ficaram conhecidos popularmente através do Halloween, pedir doces nesse dia, como as crianças se fantasiam e pedem doces, também tem um sentido cristão. Porque já que é festa de Todos os Santos, é véspera da festa de Todos os Santos, e de um mês também que é dedicada às almas, né? Portanto, nós vamos falar já na sequência. Dia 2 é dia de finados, de rezar pelas almas. As pessoas costumavam fazer um ato de caridade para os pobres, né? Justamente na véspera de Todos os Santos. Criou-se um pão, que inclusive chamava Pão das Almas, porque era dado aos pobres, oferecido aos pobres como ato de caridade. Já para toda essa mística, seja da festa de Todos os Santos, que é no dia anterior, e também, né, pela graça de Deus, rezando pelas almas, como ato de caridade. Esse pão foi sendo incrementado, né, com o passar do tempo. Esse Pão das Almas virou uma guloseima, né? Então, já a ideia de visitar alguém à noite, né, no dia 31 de outubro, e pedir doces, tem relação com essa tradição cristã. Porque aí a avó foi fazer o pão e falou, não, isso aqui está precisando de um recheio. Aí a outra falou, vamos colocar um confete. Aí daqui a pouco virou aquele monte de guloseima. Isso mesmo. Disso para uma tradição para as crianças foi rapidinho. E da onde veio então essa ideia dos símbolos macabros, pensar em caveira, bruxa, tudo mais? Olha, num grande período da história da humanidade, a maioria dos cemitérios eram criados ao lado das igrejas, mas não necessariamente num espaço tão grande como a gente tem hoje dedicado aos cemitérios. Então, com muita frequência, era preciso retirar os ossos das pessoas que já tinham falecido há muito tempo e reuniam numa espécie de ossário. Né? Acumulava-se vários ossos, caveiras e tudo mais. E para manter a tradição de rezar pelas almas, justamente nesse período,
né, perto da festa de Todos os Santos e perto do dia que a gente lembra de rezar pelas almas, as pessoas acendiam velas. Então a ideia de velas, caveiras e outras coisas que... E nada mais é do que o crânio, né? Sim. Sem carne, sem nada, fica ali a imagem da caveira. Era uma coisa que tudo isso deu origem ao que depois veio terminar no que a gente conhece como Halloween, né? E tem um outro aspecto ainda. É dia, nesse período do ano, é dia, a igreja vai lembrar da gente rezar pelas almas, como eu acabei de dizer, de todos os santos, mas também tinha uma catequese muito presente no que diz respeito às pessoas que foram já condenadas ao inferno. Então, várias manifestações artísticas, por exemplo, lembravam a ação do demônio aprisionando algumas almas, como catequese, para lembrar a história de salvação, para lembrar que, sim, tem muita gente no céu, tanto é que a igreja celebra a festa de Todos os Santos, mas que também, infelizmente, é possível perder a nossa salvação por uma verdade de fé. Até para mostrar que existe um céu e um inferno. Isso, para nossa afirmar a verdade de fé. Então, imagens relacionadas também a esse tipo de coisa, veja, parece que eu estou descrevendo a festa do Halloween, mas é justamente isso. Nasceu cristã, todos esses símbolos, o do doce, a das orações, e também de símbolos macabros aliados, né, tudo isso aliado à ideia de rezar pelos fiéis defuntos e acendendo velas em espaços onde os próprios ossos desses defuntos se encontravam, bom, está aí todos os elementos dessa festa, dessa tradição do Halloween. Mas, a partir da Revolução Protestante, né, principalmente na Inglaterra, né, os protestantes que não aceitam a verdade de fé do purgatório, né, a verdade de fé do purgatório, nós atestamos a fé católica dessa maneira, porque é para nós, a igreja, para nós católicos, nós aprendemos que a igreja é o corpo místico de Cristo. E tem 3 instâncias dessa igreja aqui da Terra, né, do purgatório, que são as pessoas que estão aguardando a vida eterna, é a igreja padecente, a igreja que está purgando os seus pecados, para que um dia, purificado de todas as culpas de um pecado já perdoado, ou seja, as pessoas que se morreram em estado de graça, se confessaram, se livraram da culpa do pecado, não merecem o inferno. Mas as consequências do pecado, né, a pena temporal do pecado, é justamente no período do purgatório, que todos nós passaremos por ele, né? Quem não vai passar por ele? Quem morrer, por exemplo, num estado de profunda santidade. E aí sim, uma graça tão grande como os santos. E aí sim, vá direto para essa terceira instância da igreja, que é a igreja triunfante, né? Que é justamente festa de Todos os Santos, é festa da igreja triunfante, né? É festa dessas pessoas que estão no céu. Essas verdades de fé, nossos irmãos protestantes não concordam com a ação do purgatório, apesar que tem respaldo bíblico, está bem claro no livro de Macabeus, né, a existência do purgatório, da onde a igreja tira essa doutrina do purgatório. Mas, já que eles não acreditam, esse tipo de tradição, como eu estava explicando anteriormente, de rezar pelos fiéis defuntos, da questão do doce e tudo mais, foi sendo cada vez mais esquecida, especialmente na Inglaterra e algumas outras regiões da Europa. Mas a Inglaterra foi o grande centro disso. Isso foi substituindo por culturas locais paganizadas, especialmente oriundas dos celtas, do antigos povos celtas. Então, essas figuras, que já estavam relacionadas com mortos, caveiras, tudo mais, foram sendo pouco a pouco invadidas por culturas pagãs, distantes da cultura cristã, e foi substituindo rituais cristãos por rituais pagãos, ou seja, não cristãos. Não cristão. Tudo isso, né, influenciado diretamente nos Estados Unidos, que a gente recebeu bastante influência dessa cultura, a gente tem o Halloween como a gente conhece hoje, nesse período do ano. E não obstante se transformou numa festa pagã, mas hoje satânica também em muitas das suas versões. Né? Uma vez que tirou Cristo do centro, né, a coisa foi longe e foi mesmo. Mas, repito, é uma festa de origem cristã que foi sendo distorcida no decorrer dos séculos. Portanto, nesse período, nós católicos, não é questão assim, sabe? Existe uma discussão muito presente no país. Olha, isso aí é coisa dos Estados Unidos, a gente tem que valorizar o nosso folclore nacional. É dia de lembrar do Saci Pererê, da mula sem cabeça, do Curupira. Nada contra o folclore nacional, mas não tem nada... Não tem nada a ver. Não é nada a ver uma coisa com a outra. Santo e Saci Pererê não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa Não estamos no mesmo patamar de discussão. Não. Então, hoje mesmo, dia 1º de novembro, a igreja lembra todos os santos, que são esses santos que a gente sabe o nome e aqueles que a gente não sabe o nome. Mas a festa mesmo, a celebração disso, será só no próximo domingo. É no próximo domingo que a igreja verdadeiramente vive essa liturgia de todos os santos. Olha, então,
próximo domingo agora, que você fala depois do dia de finados. Exatamente. Né? Porque ela é uma festa tão grande, né? E quando ela se dá durante a semana, sempre acontece isso, né, Diácono? Eu vou explicar. Quando uma festa é muito grande na igreja e acontece durante a semana, a igreja leva essa festa para o domingo. Então, se você for à missa um domingo, você vai, né, abençoado? Eu sei. Você vai ver que o seu pároco aí, ele vai fazer a festa de Todos os Santos na celebração. Né? Mas justamente antes, então, do domingo, nós viveremos o sábado, né, que é o dia dedicado aos finados, Sim. ou fiéis defuntos, que é uma outra maneira de dizer, e não é feio dizer assim não, tá? A gente desacostumou um pouco a falar isso, mas os fiéis defuntos são justamente essas pessoas que já faleceram, mas aguardam, então, a entrada triunfante no céu, nesse estado chamado purgatório. Né? E o que é a comunhão dos santos, que a gente, inclusive, reza no creio? Quando a gente reza o creio, eu digo, creio na comunhão dos santos. Né? Significa que entre essas instâncias de igreja, a da terra, que é uma outra maneira de chamar a igreja da terra, é a igreja militante. Estamos trabalhando a nossa salvação. A igreja padecente, né, que é a igreja do purgatório, e a igreja triunfante, que existe um intercâmbio de graças entre elas. Ora, Santa Ráfica, que está representada aqui na imagem, nós acreditamos que onde ela está, nós um dia queremos chegar lá, que é o céu. Né? Então nós acreditamos na intercessão dos santos, na comunhão dos santos, e ela, Santa Ráfica, pode rogar a Deus por nós. Por quê? Porque existe só um único intercessor de Deus com os homens, e esse intercessor é Jesus Cristo. Né? Porém, a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, é esse mesmo Jesus que a gente recorre toda vez que a gente reza aos santos ou à Virgem Maria. Porque se é um corpo só, é um corpo místico, mistério. Místico vem de mistério, mistério é algo maior que a gente. Se a gente recorre a esses santos, estamos recorrendo a Cristo, que é vivo na sua igreja, na qual ele é o cabeça. Nós somos membros desse corpo, todos nós que somos batizados. Então nós estamos recorrendo ao próprio Cristo. E Santa Ráfica, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Antônio, qualquer um nosso santo de devoção, está onde a gente precisa chegar, que é o céu. Né? Porém, esse estágio intermediário, onde a gente vai purificar das nossas penas temporais, né, das consequências do pecado, se chama purgatório. E dia 2 de novembro é o dia especial no calendário litúrgico que a gente lembra desses fiéis defuntos, dessas pessoas falecidas das nossas famílias, como todos, nossos amigos. E hoje, desde hoje, dia 1º, Drica, a gente já pode começar a rezar, né? Pois os 8 primeiros dias do mês de novembro, é possível que a gente, ao rezar pelas almas dos fiéis defuntos, a gente consiga lucrar a indulgência plenária do dia 8, do dia 1º, hoje, até o dia 8. Né? Agora, indulgência plenária, eu sei que você vai explicar o que é para a gente entender dentro da doutrina, mas é como se Deus desse para você um baú de misericórdia e fala, pode usar tudo de uma vez, só conta. Isso mesmo, uma boa comparação. Indulgência plenária é toda vez que a igreja recorre aos méritos eternos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele Deus, e se deu por nós na cruz, temos méritos eternos diante dele. Né? Ele alcançou para nós isso. Então a igreja recorre a esses méritos eternos de Cristo, aliado aos méritos dos santos e da Virgem Maria, para vir em socorro de nós, pobres pecadores, né? Seja aqui na terra, ou seja, nesse estágio intermediário, né, do nosso processo completo de salvação, chamado purgatório, a justamente que a gente possa ficar livre dessas penas temporais. Por exemplo, minha mãe faleceu. Minha mãe foi para o céu? Não dá para a gente saber. Vamos supor que ela esteja no purgatório. Eu, como filha dela, que a amo, quero que ela vá para onde? Para o céu. Porque também, diácono, existe Eu vou fazer o parênteses para explicar bem. Todo mundo que é santo é salvo? Sim. Todo mundo que é salvo é santo? Não. Né? Então, todo mundo que... Você pode ser salva, mas você não é um santo, como Santa Ráfica, que nem passou perto do purgatório, já foi direto para o céu. Então, a minha mãe, se ela estiver no purgatório, eu não sei. Então, o que eu, Drica, posso fazer? Posso fazer isso que o diácono vai nos ensinar, para lucrar essas indulgências, como se fosse uma poupança lá, e você pega tudo de uma vez para pagar a culpa da minha mãe lá no purgatório. É mais ou menos isso? Exatamente. Só recapitulando, né? Quando a gente comete um pecado, a gente confessa esse pecado. Sim. Não existe mais a culpa desse pecado. Ele é perdoado. Perdoado, né? Mas ele não é pago. O que você disse que não é pago é o seguinte, pois há consequências. Por exemplo, imagina uma pessoa que durante a vida inteira tem um problema com o alcoolismo. Durante a vida inteira. Durante 40 anos a pessoa sofreu um problema sério do álcool. Mas, graças a Deus, ela conseguiu ser livre, ser liberta desse pecado. Ela vai carregar nela as consequências de 40 anos de alcoolismo. Né?
É mais ou menos nessa lógica, nós vamos carregar em nós as consequências É como se desse você pecado. quebrasse a janela de alguém. A pessoa vem e fala, tudo bem, Eric, você está perdoado, não vou ficar brava. Tá, você mas tem é hora que de pagar. consertar essa janela, isso. Mas Exatamente. O purgatório é lugar da gente se livrar dessas penas temporais, né? Todas as pessoas que estão no purgatório estão aguardando a salvação, mas se purificando, se preparando para a vida eterna completa e plena no céu. Então, por exemplo, se você, como a Drica, né, citou aqui a mãe dela, se você tem um fiel falecido, ou seja, se tem alguém próximo do seu convívio que já faleceu, alguém da sua casa, etc., hoje, dia 1º até o dia 8, se você se confessar os seus pecados, ou seja, estar em estado de graça, ir a uma missa, pode hoje é a primeira sexta-feira, inclusive, é dia de que muitas pessoas vivem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, muita gente vai à missa hoje ainda. Se você for à missa hoje, estiver em estado de graça, portanto, se puder comungar, você pode lucrar a indulgência plenária para quem você escolher. Pensa na pessoa, está em estado de graça, comunga na intenção dessa pessoa. E quando terminar a missa, se possível, visite um cemitério, né? Pois é dia de visitar o cemitério. O cemitério é lugar de oração. O cemitério é lugar de oração. Visite um cemitério e reze, mesmo que não seja o cemitério onde a pessoa estiver enterrada, reze pela alma da pessoa que faleceu. Essa pessoa, né? Se você fizer então, estiver em estado de graça, comungar na intenção dela, rezar por ela e apenas acrescentar uma outra coisa que é rezar pelas intenções do Santo Padre o Papa. Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria pela saúde do Papa Francisco, pelas intenções dele, que Deus dê a ele sabedoria. Se você fizer esses passos, essa pessoa que você ama muito, se estiver no purgatório, É plenária a indulgência agora? Plenária. Porque tem também indulgência parcial, mas essa é plenária. Essa é plenária, que significa total. Ou seja, essa pessoa pode alcançar o céu pela essa tua atitude. Você entendeu isso que o diácono explicou para nós? Eu fico assim no estado... Porque, mas é uma assim, riqueza maravilhosa. É mesmo. uma riqueza maravilhosa. Você vai só se confessar, é claro, com o coração contrito, arrependido dos seus erros, procura um sacerdote, não perca essa graça. Vá à missa, reza pelas intenções do Papa, visite o cemitério e reze por essa pessoa. Você tem uma garantia, se você fizer isso com uma intenção reta, claro, e fizer essa confissão com o coração contrito, você tem uma garantia de que essa pessoa, da sua família que você perdeu, que se ela estiver no purgatório, ela vai direitinho para o céu. Isso não é uma maravilha? Ou seja, isso é lucrar a indulgência plenária. Né? Isso é rezar pela pessoa para que a pessoa possa lucrar a indulgência plenária. Durante o decorrer do ano, tem várias oportunidades que a gente pode rezar pela nossa própria alma, ainda que estamos aqui vivos, pela nossa indulgência plenária. Por exemplo, durante a quaresma, fazer a via sacra. Nós podemos lucrar a indulgência plenária pela gente mesmo, né? Por nós mesmos. Mas nesse período do dia 1 ao dia 8, né, você pode fazer isso pelas almas do purgatório. É tempo de rezar pelas almas do purgatório. E um detalhe. Se você repetir isso durante 8 dias, você pode rezar por 8 pessoas. Eu já ia perguntar, é só para uma pessoa? Não. Hoje, quem conseguir fazer isso hoje ainda, beleza. Amanhã, repete, vá à missa. Né? A indulgência está atrelada à missa. A fuga do pecado, porque precisa confessar todo dia? Não, basta uma vez. Sim. Precisa estar em estado de graça. Mas eu confessei antes de ontem, vale? Claro, você está em estado de graça. Se você cometeu o pecado mortal hoje, já não vale mais, daí você tem que confessar de novo. Até porque, se cometeu o pecado mortal, não podemos comungar. É. Então, você precisa comungar para fazer todo esse processo, né? Comungar o corpo de Cristo na missa. Então, também assim, estou em estado de graça, posso comungar, mas estou meio em dúvida, gostaria de confessar. Faça hoje e confesse amanhã ou depois. Né? Confesse nos próximos dias. Mas os passos são sempre esses. Está em estado de graça, que é a confissão que nos dá isso. Comungar na intenção da alma do fiel falecido. Rezar num cemitério. Mas eu não posso no cemitério. Reza na igreja, se não pode. Mas não vamos perder esse costume de visitar o cemitério. Amanhã, por exemplo, os cemitérios do Brasil todo estarão lotados. Né? Vamos lá rezar pelas almas dos fiéis falecidos. Ora, eu não tenho mais alguém da minha família. Eu já fiz esse processo os outros anos, já rezei pelo meu pai que faleceu, pela minha mãe, etc. Faça e entrega nas mãos de Nossa Senhora, que ela vai levar isso de bom grado, certamente, para uma alma que precisa. Né? Então, mas não deixe de rezar pelos fiéis falecidos. Isso é parte da fé católica, isso é um ato de caridade e de bondade, e é uma verdade de fé que Cristo, que é atemporal, que está em todos os lugares, né? Ele mesmo fará essa obra através da misericórdia dele, mas da iniciativa nossa, com a nossa colaboração. É isso mesmo. Deus está querendo derramar sobre nós essa graça da salvação e nós podemos aproveitar. Então, esse momento aqui, obrigada, diácono, foi um presente para você que está em casa, para acordar você, para lembrar você dessa graça que a Igreja Católica Apostólica Romana
nos dá. É por isso que eu amo fazer parte dessa igreja, porque ela é linda mesmo. Diácono, muito obrigada pela sua presença, viu? Sempre às ordens, e que Santa Ráfica, né, que está aqui ao nosso lado, a imagem dela, abençoe todo o seu público, né, você especialmente que trabalha com artesanato, já que é uma santa artesã. Né, olha que né, coisa linda. Santa Rebeca e Ráfica é a mesma pessoa, lembrando, hein? Ráfica ou Rebeca é a mesma pessoa. Então, que Santa Rebeca abençoe a todos nós. Amém. A gente vai fazer um intervalo agora só para dar uma, né? Ai, que alegria no nosso coração, e a gente já volta. Tem muito mais aqui para você.